Olá, turma. Com relação à unidade 4, eu gostaria de fazer um comparativo entre Piaget, Vygotsky e Vallon, né, que são teóricos da aprendizagem, e eu gostaria de fazer, então, mostrar um pouco, né, desse pensamento sobre as teorias da psicogênese e desenvolver com vocês, então, essa compreensão, né, de como cada um, né, desses nossos teóricos da educação, como cada um pensa, né, e como cada estudo, né, demonstra uma habilidade, uma forma, né, da gente conhecer o processo de ensino-aprendizagem. Jean Piaget, ele foi um pesquisador, filósofo suíço, né, e formou-se em ciências naturais. A sua teoria, né, da psicogênese, ele enfatiza as fases, né, os estágios sequenciais, né, que levam em conta a idade, né, de cada indivíduo. Então, o sensório motor, né, que é a parte motora da coordenação, né, os primeiros movimentos de 0 a 2 anos, o pré-operatório, quando a criança já está com seu processo motor, né, já bem formado, né, e aí a criança já começa a ter outras noções, a criança já começa a ter um outro aprendizado, né, o início da leitura, né, inclusive, e o operatório concreto, que é de 7 a 11 anos, onde a criança já tem a leitura já, geralmente nessa idade a criança já tem, né, a leitura já concretizada, a criança já sabe ler, já sabe escrever, né, que já pode trabalhar o concreto, né, a ideia do concreto, já pode trabalhar a matemática, né, enfim, várias habilidades, assim como o operatório formal, que vai de 11 a 15 anos ou mais. É quando a interpretação, né, melhora, né, nessa idade aí. E Jean Piaget, ele pensava assim no processo, né, de aprendizagem, que esse processo era condicionado ao desenvolvimento cognitivo. Então, o afeto e os estágios, né, de desenvolvimento tinha muito a ver justamente com o que essas crianças poderiam desenvolver. Então, situações de aprendizagem que estivessem no mesmo tempo compatível com esse estágio de desenvolvimento, traria ao aluno, então, uma representatividade muito melhor, né, para os desafios. Então, essa aceitação ao desafio, do desafio que o professor tem que propor, né, ela seria melhor aceita se ela fosse trazida dentro da maturidade, né, das crianças, né, e dentro também do que o professor estiver sugerindo. Então, tem que estar de acordo, né, com o nível, né, com o estágio da criança. Então, para Levi-Vygotsky, né, nós temos aí, ele se formou em Direito, né, estudou Literatura e História, e o que nós conhecemos muito dele é da zona de desenvolvimento proximal, né, que eu vou falar daqui a pouco. A teoria da psicogênese dele fala do desenvolvimento da estrutura cognitiva humana como um processo de apropriação, né, da história e da sua própria cultura. Então, esse desenvolvimento da aprendizagem são processos concomitantes, segundo Vygotsky, né? Enquanto o sujeito, né, de seu conhecimento tem um acesso aos objetos, né, mediado pela linguagem, o professor é o mediador desse processo, né? E fica muito clara a atuação desse professor nesse processo aí de desenvolvimento da zona proximal. Então, esses saberes prévios, né, que o professor precisa ter, ele é muito bem aproveitado no momento que ele vai fazer, né, a seleção dos seus conteúdos, né, e do que planejar, do que ensinar para cada criança dentro do seu nível, né, de escolaridade. E também é muito importante
que dentro dessa zona de desenvolvimento proximal, a gente possa levar em consideração que o ser humano aprende por imitação. Então, dessa forma, o ser humano tem que estar sempre próximo ao outro e observando o outro, né, para que ele possa também crescer e entender, né, como que os seres humanos são tão parecidos, né, e como cada um, né, pode se diferenciar dentro da mesma atividade. Então, a zona de desenvolvimento proximal, ela nos dá, né, essa liberdade de observar o outro. Então, assim que os alunos, né, devem interagir. Para Vallon, que é um pesquisador, né, professor francês, graduado em medicina, estudou psicologia e filosofia, o desenvolvimento cognitivo afetivo ele se dá por estágios, né, é descontínuo, né, e a partir desse potencial genético e sociocultural, que esses estágios também vão se fazer presente, né, dentro do desenvolvimento de cada aluno. Então, os estágios impulsivo, socioemocional, né, que é sensório-motor, depois, e projetivo e personalismo, né, que é uma categoria da puberdade e da adolescência, o que faz com que o nosso aluno, em cada estágio desse, ele tenha uma certa atitude, uma certa maturidade para demonstrar o seu aprendizado e também para assimilar, né, para compreender e interpretar. Então, esse desenvolvimento, né, de acordo com Vallon, é diretamente influenciado por aspectos culturais e orgânicos de cada indivíduo. É orgânico por quê? Porque depende do seu crescimento, da sua maturidade. Enquanto sujeito, né, do seu próprio conhecimento, então esse acesso, né, é também muito imediato pela afetividade. Então, quando o professor cativa, né, e esse aluno, ele estabelece ali, né, uma relação afetiva com o professor e com a escola, ele tem mais facilidade de aprender. Então, essa criança, ela está situada, né, num processo de possibilidade ali, né, de inter-relação entre o desenvolvimento, né, dos domínios afetivos, cognitivos e motor, para Vallon, tá certo? Espero que eu tenha ajudado e qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem, tá ok? Então, meu abraço e até a nossa próxima videoaula.